Então, bom dia a todos e todas. É com uma alegria muito grande que a gente recebe as pessoas para esta primeira avaliação nacional da aproximação da psicologia com os povos indígenas, uma realização do CRP São Paulo, com apoio do Conselho Federal de Psicologia e o Instituto de Psicologia da USP. E a gente agradece, evidentemente, ao apoio do Instituto de Psicologia, na pessoa do professor Danilo, e ao apoio do CFP, nas pessoas do Humberto Verona e da Clara Goldman, aqui presentes e representando o Conselho Federal. A ideia da reunião é exatamente uma reunião, né? Então, a gente não está dando um caráter assim, apesar de a gente começar aqui formalmente com uma mesa de abertura, a ideia é que a gente tenha uma conversa, né, ao longo do dia, fazendo uma avaliação do que temos feito na aproximação da psicologia com os povos indígenas, né? Então, nós convidamos os diferentes CRPs que compõem o sistema Conselhos, e temos aqui presente o Conselho Regional da Primeira Região, o Conselho Federal, como já falamos, o Conselho da 10ª Região, da 14ª Região, da 16ª Região, da 9ª Região, da 3ª Região e da 18ª Região. Então, agradecemos, estamos bastante honrados com a presença de todos vocês, esperando que tenhamos um evento bastante profícuo. Gostaríamos também de agradecer a presença do Humberto e da Clara, e passamos a palavra a eles para a abertura deste nosso encontro. Bom dia. Queria agradecer a iniciativa de São Paulo que nos reuniu aqui. Nós estamos a caminho do nosso CNP, nosso Congresso Nacional da Psicologia, do Sistema Conselhos. Este tema é um tema que é novo, relativamente novo, na nossa vida nacional, pelo menos de forma articulada. Eu sei que tem conselhos regionais que têm já se preocupado com isso há mais tempo, mas como uma temática que está sendo tratada de uma forma organizada e articulada, eu posso dizer que é nova na nossa vida, mas é uma temática extremamente importante. Acho que a psicologia tem descoberto o Brasil e o Brasil tem descoberto a psicologia. E isso é importante que nós estejamos contribuindo para isso, cada um de nós aqui. Então, acho que essa avaliação ela é um momento importante de outros momentos, entendo, que virão até o momento onde realmente estaremos todos reunidos com as nossas propostas, definindo as ações que o sistema Conselhos regionais e federal deverão assumir nos próximos 3 anos das próximas gestões que serão eleitas o ano que vem. Então, e com certeza precisamos garantir que essa temática seja uma temática considerada prioritária, junto com outras que já estão na agenda do sistema Conselhos. Então, acho que essa iniciativa ela nos organiza, ajuda, contribui para avançar na nossa organização como sistema, e aí a parceria com as instituições formadoras e movimentos sociais, que eu sei que esse evento também trouxe, né, além de nós, Sistema Conselhos, também a participação da USP e de movimentos sociais amanhã, absolutamente coerente com o movimento que a psicologia faz, né, no seu diálogo com seus temas. A psicologia não, o Sistema Conselhos faz. Né, quando a gente pensa trazer para dentro do Sistema Conselhos uma questão para ser pensada e trabalhada, a gente nunca faz isso isolado, a gente faz isso dialogando com os movimentos, dialogando com a formação, com os atores sociais. Então, por enquanto, é isso. Obrigado e vamos ao trabalho. Então, bom dia a todos e a todas. Complementando o que o Humberto coloca,
recentemente, quando eclodiu de maneira pública, né, e com mais vigor, todo o assédio que a população, a comunidade de Guarani Kaiowá estava sofrendo, o Conselho Federal de Psicologia esteve presente numa articulação nacional, inclusive tomou a iniciativa de uma articulação com algumas entidades que, historicamente, já militam e já defendem os direitos humanos dessas populações. A exemplo do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, né, da plataforma DESCA, de Direitos Humanos, e da Justiça Global. E, a partir dessa articulação, nós realizamos uma manifestação pública, fincando, né, muitas cruzes na esplanada dos ministérios, né, mais de 1000 cruzes, e que esse ato, né, que contou, inclusive, com a presença de vários regionais e de outros movimentos sociais, teve o objetivo de colocar na pauta da mídia, inclusive, a questão em Brasília. Eu acho que é muito simbólico quando você finca cruzes na esplanada dos ministérios. Né? É diferente de qualquer outro campo, né? Porque nós estamos fronte dos ministérios e próximos ao parlamento, próximo ao palácio, né, a sede do poder. Então, essa manifestação ela se desdobrou em alguns encontros, em alguns contatos com as políticas públicas. Por exemplo, com o Ministério da Justiça, né, nós fomos, inclusive, com lideranças aqui de São Paulo, né, que foram até Brasília, e também com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, onde o nosso presidente formalmente denunciou casos de violação de direitos e casos de violência sexual contra mulheres indígenas nessas mesmas localidades. Então, o que é importante colocar é que essa iniciativa gerou, inclusive, uma grande mobilização dentro da psicologia, e não só na psicologia, e a exemplo disso, houve posteriormente uma reportagem na revista que não fala muito bem de nós, né, não fala muito bem das forças progressistas, mas, enfim, nessa revista, inclusive, essas entidades foram questionadas como medievais, né? Como entidades que estão num outro tempo e não estão pensando nas questões do desenvolvimento, do agronegócio, enfim, e estão se opondo ao progresso e ao desenvolvimento. E nós fizemos, juntos com essas entidades também, uma resposta, nos utilizando, inclusive, do direito de resposta, né, que tem que ser fielmente respeitado, e esse manifesto feito pelo CFP e assinado pelas outras entidades, nós também assinamos a manifestação do CIMI, né, que foi atacado frontalmente no Conselho Indígena Missionário, e, dessa forma, eu acho que a gente consegue fortalecer, assim, ampliar algumas parcerias que, até então, não tinham os laços nesse campo e nessa política. Então, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, do qual nós fazemos parte, também avança na discussão dessa questão, mas o que eu acho fundamental colocar é o seguinte: do ponto de vista das entidades nacionais, né, que representam e que têm a sua capilaridade nos níveis regionais, essa aliança ela tem tudo para dar certo, para continuar e para avançar. Até porque nós entramos nesse campo, na discussão, na defesa desses direitos, de uma forma respeitosa, entendendo que essas entidades já militam há muito tempo e que o interesse da psicologia, inclusive resgatando historicamente a sua dívida em relação às populações indígenas, nós entramos para somar, nós entramos e queremos permanecer e ampliar a aliança e a luta, não na perspectiva de um protagonismo isolado, mas na perspectiva de um projeto coletivo que tenha como objetivo também colocar a sociedade na pauta do dia. Quer dizer,
E a psicologia, e não só a psicologia do ponto de vista do exercício profissional, porque nós sabemos que ainda existem poucos psicólogos. A presença da psicologia do ponto de vista da prática profissional junto a essas comunidades ainda não tem a expressão que, por exemplo, tem em outros campos, apesar de nós sabermos que é uma política pública e, como tal, ela deve ser avaliada, deve ser controlada socialmente, e sabemos que o SUS e o SUAS têm responsabilidades fortes, responsabilidades constitucionais perante essas populações. Bom, então, uma outra questão que eu acho importante é que, apesar de ainda não estarmos trabalhando no conjunto das referências técnico-profissionais, que eu acho que é um passo que nós vamos ter que encarar e trazer, né, para dentro do debate, o compromisso com a promoção de direitos, o enfrentamento da violência e dos processos promotores de exclusão e sofrimento psíquico, nos fizeram pensar que nós temos um dispositivo organizacional que é a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão Nacional de Direitos Humanos e as Comissões Regionais de Direitos Humanos. Por conta disso, nós entendemos que, inclusive pela magnitude do tema, pela importância do tema, pela natureza, a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia acolheu, junto conosco, e possivelmente será, né, Humberto, inclusive o tema da próxima campanha de direitos humanos, da Campanha Nacional de Direitos Humanos. O que significa que, com certeza, durante um ano, nós teremos um investimento muito mais problematizador, muito mais ampliado, e que, com certeza, não ficará restrito ao universo temporal de uma campanha. Mas o resultado que se espera das campanhas é exatamente esse, né? Durante um tempo, né, nós vamos investir, nós vamos trabalhar essa temática e, posteriormente, espera-se que ela se incorpore, né, ao conjunto do ideário político da psicologia brasileira, que ela não fique apenas como tema de campanha. E, felizmente, nós temos observado que isso tem sido um resultado favorável, um resultado esperado. Bom, e, por fim, eu acho que seria interessante colocar que é muito bom que essa discussão se faça aqui, simbolicamente, inclusive, né, pelo fato de que nós precisamos fazer uma reflexão permanente sobre a política da ciência. Ou seja, de que forma, por exemplo, academias, instituições formadoras, né, a produção do conhecimento, hoje, na psicologia brasileira, ela dialoga diretamente com essas urgências da nossa sociedade. Então, quando a academia ela acolhe, né, e nós estamos entendendo que isso também significa, para nós, para a psicologia brasileira, um pacto de entendimento, né, e de uma abertura crescente à produção do que é realmente efetivo e sensível, no sentido da promoção de direitos, da promoção de cidadania, de sociedades mais justas, menos excludentes, isso nos traz, inclusive, um certo conforto e um certo alívio, né, assim, da maior universidade, né, brasileira, está sediando uma discussão sobre as nossas comunidades tradicionais, né, e sobre os índios. Nós somos poucos, mas as políticas não são menos importantes. Então, acho que nós estamos vivendo um momento histórico de começar com ainda... E é muito bom que os regionais estejam aqui presentes, não só os regionais que têm, hoje, áreas de conflito em plena ebulição, né? Essa discussão tem que ser ampliada para os regionais que talvez não estejam vivenciando questões, apesar da gente entender que essa é uma questão nacional e não diz respeito a territórios físicos, né, mas a territórios simbólicos e a modelos de sociedade que excluem, que matam, né, que violentam. Então, nesse momento, Humberto, a gente pensou assim, olha, eu acho que a gente tem que escutar as possibilidades de intervenção e de luta, né, que estão sendo empreendidas pelos nossos colegas profissionais nos diferentes espaços. Nós temos o compromisso de ampliar essa política, de levar, inclusive, nós temos a Assembleia de Políticas de Administração e Finanças, né, e, como Humberto colocou, nós estamos iniciando um CNP que fala, né, da prática profissional e fala do compromisso, né, com a qualidade dos serviços, do compromisso com a justiça, enfim.
Então, é um momento especialmente importante, inclusive, para colocar na cena das próximas diretrizes para a próxima gestão, né, no próximo triênio, essa temática de uma forma organizada, de uma forma discutida, né, e parabenizar o 06 pela iniciativa de não só constituir um evento preparatório na discussão temática, né, mas, inclusive, por ser protagonista de uma discussão e se constitui, inclusive, uma referência para os outros grupos, né, para a psicologia brasileira. Então, é isso, gente. Obrigada. Bom, como a gente está constantemente em contato, eu esqueci de falar da Lumena, que está aqui, que é pequenininha, que a gente nem reparou nela, né? Que está aqui numa dupla função. Além de estar representando o GT, ela também representa, nesse momento, a ULAPS. Então, eu quero passar a palavra à Lumena para fazer as suas considerações iniciais. Bom dia a todos os presentes. Quero dizer que é um momento bastante especial esse para nós, né? Acho que para todos que estamos aqui, pessoas que ainda não nos conhecíamos, outras que já, né, estamos aí num caminhar, e com a presença aqui do Federal, quero dizer que, na verdade, o meu desejo, né? Que o meu desejo hoje é que a gente consiga avançar na afinação, no alinhamento, né, de propostas para a próxima gestão do sistema conselhos. Eu estou muito interessada nisso, na verdade, né, em escutar os colegas dos outros regionais e a gente conseguir enxergar aí caminhos possíveis para os próximos 3 anos. Né? Sobre a ULAPS, queria contar que foi no começo desse ano que a gente instituiu um núcleo de produção de conhecimento, psicologia e povos indígenas, né? Que temos aqui o professor Danilo, que também compõe o grupo, o Luiz Berni, e temos colegas da Argentina, do Peru, do México, da Guatemala e da Colômbia, lógico, né? E da Colômbia. Somos 14 integrantes desse núcleo. E com que propósito? Né? A ULAPS é a União Latino-Americana das Entidades da Psicologia, que tem como objetivo principal, né, trilhar um caminho de articulação e de encontros e de muita troca entre os psicólogos latino-americanos, com o intuito de fortalecer uma leitura latino-americana dentro da psicologia, né? O que a gente, então, chama de uma psicologia latino-americana. A gente está sempre criticando o quanto que os referenciais clássicos da psicologia não atendem, muitas vezes, não é, às necessidades das realidades aqui da América Latina. Então, o LAPS tem esse propósito. E os núcleos, então, ela se organiza, uma das instâncias são os núcleos de produção de conhecimento, que, a bem da verdade, tem muita dificuldade, né, em serem realmente núcleos de produção de conhecimento. E aí vou falar muito brevemente disso, já que, né, aproveitar o momento aqui de falar da ULAPS, porque não é simples, né? Parece que espanhol e português, por exemplo, são línguas de fácil compreensão mútua, mas não é verdade. Isso já implica uma dificuldade, né? Assim, na troca de e-mails já complica. Parece que a gente tem mais facilidade de compreender o espanhol do que eles compreenderam o português, né? Então, a própria comunicação já complica um pouco, né? E as distâncias, né? O custo do deslocamento. Então, não é sempre, aliás, é raro, né, a gente conseguir se encontrar presencialmente. O Bruno, que é um dos integrantes do nosso GT, está, nesse momento, lá na Colômbia, participando do congresso lá da Psicologia de la Liberación, né? Que tem como referencial Martim Baró, enfim. E está lá representando, né, o núcleo, o GT, foi lá participar de uma mesa. Mas são oportunidades. A gente esteve no congresso lá, no congresso da ULAPS, em Montevidéu, também fazendo algumas discussões. Então, na verdade, desde o congresso de Havana, que foi em 2009, talvez, que a gente vem fazendo
O Congresso, isso, 2007. 2007. Foi desde o Congresso de Havana que a gente começou a travar esses diálogos com colegas latino-americanos. Então, lá a gente montou uma mesa com participação de um colega peruano e um da Guatemala, que foi o Juan Cristóbal, né? E de lá para cá, então, a gente vem buscando criar espaços de troca e de produção mesmo, né, de conhecimento. Não sei até onde a gente vai conseguir caminhar, vai depender das condições, inclusive, objetivas para isso, né? Mas disposição as pessoas têm. E são pessoas bastante representativas, né? Da Argentina, eu falei que tinha gente da Argentina também? Não, né? Falei? Então, da Argentina também temos pessoas que são psicólogos que coordenam redes já de atenção à pessoa indígena, pessoas de bastante destaque nos seus países, né? Então, vamos ver, não é assim? Vamos ver até onde a gente consegue seguir nesse caminho aí via o LAPSE. Por hora, eu vou me encerrar aqui. Muito bem, então, feitas essas considerações iniciais, a gente vai abrir essa reunião passando a palavra às pessoas que estão aqui na plateia, que não deveria ser bem uma plateia, porque isso aqui devia ser um círculo, né? Mas, enfim, então a gente começa aqui um diálogo, né? Assim, a única coisa que a gente vai pedir é que vocês falem no microfone, se identifiquem de onde vêm e contem um pouco desse primeiro momento, dessa aproximação, quer dizer, a partir dos seus referenciais, o que tem feito, o que estão pensando em fazer, não é? Se alguém quiser usar o PowerPoint aqui, fique à vontade. Eu sei que o colega de Tocantins quer mostrar algumas coisas. Bom dia a todos. Meu nome é Carla Manzi. Estou como presidente do Conselho Regional de Psicologia 01 Brasília. E gostaria de agradecer a Carla Bianca, que é a presidente daqui, que nos fez o convite. Em nome do Luiz Berni, parabéns pela iniciativa. Brasília abraçou essa causa e, no início desse ano, nós tivemos a oportunidade de realizar um evento em Brasília, onde nós tivemos a colaboração de várias pessoas, inclusive do Ministério da Saúde, com o Lucas, que esteve lá presente também. O Lucas hoje está como coordenador de saúde mental. Há 4 anos atrás, né, professor Columba, parece que foi instituído a Coordenação Geral de Saúde Mental Indígena no Ministério da Saúde. E eu tive sempre um prazer muito grande de estar participando desde o início dessa coordenação, porque eu sou funcionário do Ministério da Saúde, e eu fui sempre convidada para participar desses eventos bem antes de ser presidente do Conselho de Psicologia lá de Brasília. Não é? E nós tivemos eventos excepcionais, né? Claro, com um número bastante reduzido de psicólogos atuando nessa área. Nós tínhamos muito antropólogo, muitos assistentes sociais, e o Ministério da Saúde fez um concurso público recente, onde nós tivemos o ingresso de alguns psicólogos, e foi contratado também temporariamente, se não me engano, 30 e poucos psicólogos para atuarem nas diversas áreas no Brasil, com esse contexto indígena. E, naquela época, até vendo alguns desenhos, foram passados uma série de coisas, que eu cheguei a fazer um comentário, que eu falei, seria muito interessante que a gente tivesse alguns testes padronizados, inclusive o Rochat, que eu havia falado, né? Como seria interessante a gente ter essa perspectiva. Infelizmente, ainda no Brasil, apesar de termos aí uma população indígena de pelo menos 500 anos, né? É muito mais do que isso, mas 500 anos da descoberta do Brasil, estamos agora no 50º da psicologia, nos atendo à importância de estudar essa civilização, com as suas particularidades, com o seu desenvolvimento. Não é extremamente importante. O Conselho Federal está apoiando, parabenizar o Verona, parabenizar a todos do Conselho Federal, né, por essa iniciativa. É extremamente importante que realmente a psicologia esteja dentro desse contexto. E, nessa oportunidade de lá, nós tiramos vários depoimentos, tivemos 210 participantes. Apesar de Brasília não ter, digamos assim, uma cultura de trabalhar em regiões indígenas, mas é um centro político importante. Nós temos a Universidade de Brasília, que também é um centro de formação, e nós estamos ali sempre motivando os psicólogos a ter o seu olhar em diversas áreas. Então, nos surpreendeu a participação de 210
apesar de termos realmente feito uma campanha até relativamente muito boa, e tivemos 210 participantes nesse evento, que, para nós, foi bastante considerável, né, para a questão regional lá. E eles se sensibilizaram com essa situação. Então, eu acho que é uma forma da gente poder contribuir socialmente com essas demandas e esse cuidado do ser humano dentro do seu contexto cultural. Não é? Então, eu tive também informação do Dr. Coloma que parece que, no ano que vem, vai ter uma publicação, né, da atuação da psicologia latino-americana, né, nos Estados Unidos, e o que já vai ser um grande avanço para a América do Sul, né, mostrar a psicologia dentro desse contexto. Essa publicação deve sair em setembro ou janeiro de 2014, setembro de 2013 ou janeiro de 2014, e eu acho que vai ser um dos marcos, né, dessa iniciativa e do aparecer do psicólogo dentro desse contexto. Bom, no mais, é isso. O Conselho Regional de Psicologia da Primeira Região está aberto a discussões, a diálogos, a colaborar da melhor forma possível para que a gente possa enriquecer o trabalho do psicólogo dentro dessas comunidades. Tá bom? Então, Luiz, obrigada. Tá? Bom dia a todos. Meu nome é Fabiane. Eu sou psicóloga e estou aqui a convite do presidente do CRP 14, Carlos Afonso. Né? Na verdade, eu não sou conselheira, não estou na chapa, né? Mas estou como apoiadora do Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul. E eu acredito que esse convite do Carlos Afonso foi justamente em função um pouco da minha prática profissional enquanto psicóloga, né? Justamente com a população indígena há 5 anos. Tá? Então, eu hoje respondo pela área técnica de saúde mental indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, ligado à Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, do Ministério da Saúde. Bom, eu estou muito à vontade aqui, viu, Luiz, para compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Tá? É uma experiência de uma equipe, que, ao final, eu vou mostrar uma foto que eu digo que foi vencendo uma grande vitória. Né? Esse é o maior desafio que eu vivo na minha prática profissional, desde esses 5 anos, foi entrar na saúde mental indígena. Como eu disse ontem para vocês, eu saí da minha formação profissional e bastante insegura e sem saber por onde começar a trabalhar com saúde mental com os povos indígenas. Mas com muita vontade e acreditando que eu podia fazer alguma coisa, que eu podia colaborar, né? Mas, claro, que eu precisava, antes de qualquer coisa, conhecer. Né? Só que, para conhecer, é preciso estar em contato. Como quando eu comentei ontem a questão da submersão do profissional da área da psicologia dentro das comunidades, é justamente por isso. Porque, se a gente não está lá dentro, dificilmente a gente vai conhecer e dificilmente a gente vai conseguir fazer, de fato, alguma ação voltada para a comunidade. Então, eu trouxe aqui para vocês uma apresentação sobre o nosso trabalho. Bom, como eu disse, a experiência da saúde mental indígena no Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul. Tá? Bom, aqui está a caracterização do distrito. Nós temos a 2ª maior população indígena do país, com aproximadamente 73 mil indígenas. Isso corresponde a 3% da população total do estado de Mato Grosso do Sul. Tá? Eles estão divididos em 8 etnias, em 75 aldeias no estado. Essas aldeias, geograficamente, elas estão localizadas em 15 polos base, que são unidades administrativas e operacionais da saúde indígena, para estar atendendo
a essas 75 aldeias. Esses polos bases eles são localizados em municípios estratégicos, tá? Municípios que abrangem essas terras, essas aldeias. Tá? Nós somos em 33 equipes multidisciplinares de saúde indígena. Nessas equipes, compõem médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, nutricionista, odontólogo, técnico de enfermagem, auxiliar de serviço bucal, agentes indígenas de saúde, que eu digo aqui, até faço um parênteses aqui, em relação à importância desse profissional, agente indígena de saúde, no processo de ações de saúde mental na população indígena. Por quê? Porque ele é o nosso elo com a comunidade. Porque, além de profissional de saúde, ele é indígena que reside na aldeia. Tá? Então, o nosso contato principal é via agente indígena de saúde. Então, eles estão realmente cada vez mais próximos da gente e a gente deles, né, colaborando assim fundamentalmente nesse processo. E outros profissionais também compõem a equipe. Bom, a implantação desse serviço de saúde mental no distrito se deu em 2008. Né, então, nós estamos completando aí 5 anos. Na época, o Dr. Carlos Colombo, aqui, que estamos hoje também tendo a oportunidade de contar com ele no distrito, né? Ele está conosco lá no Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, mas, na época, ele estava respondendo como gerente de saúde mental do antigo DESAI, FUNASA. Né? Então, foi na gestão dele que onde ocorreram grandes avanços da saúde mental a nível nacional, né, inclusive com a estruturação da saúde mental em diversos distritos do país. Então, nós tivemos a elaboração de um plano de saúde mental, né, no distrito, baseado na diretriz da Portaria 2759, de 2007, que, inclusive, foi elaborada durante uma conferência internacional e um encontro nacional de saúde mental indígena realizado em Brasília, em 2007. Foi nesse momento. Nós também participamos de um grupo de saúde mental indígena a nível nacional e criamos, recentemente, também de discussão a nível regional. Então, com essa nossa equipe de saúde mental, hoje, no distrito de Mato Grosso do Sul, nós montamos esse grupo de discussão. Né? É um grupo fechado, né, justamente para a gente estar discutindo questões que envolvem o dia a dia de trabalho mesmo, as dúvidas, né, e até mesmo pela dificuldade de a gente estar próximos, né, e a gente sabe da importância que é a gente estar realmente cada vez mais juntos, dialogando. Né, as dúvidas são imensas. Né? Eu estou hoje como responsável do programa, mas eu digo que eu faço o que está dentro das minhas possibilidades, mas existem uma série de respostas que eu também não tenho. E eu sou muito sincera com a equipe quando digo, olha, eu também não tenho respostas, vamos ver o que a gente pode fazer. Né? Então, esse trabalho foi iniciado, como eu disse, a gente sabia com quem, que seriam com os indígenas, mas não sabíamos ainda de que forma que a gente trabalharia e nem por onde a gente começaria. Porque o que a gente tinha até então era o seguinte, o trabalho de saúde mental ele vai ser um trabalho voltado para a área da atenção básica, ou seja, preventivo. Vamos trabalhar a prevenção. Mas nós nos deparamos com um cenário bem diferente. Nós nos deparamos com um cenário onde tinha casos já gravíssimos de consumo abusivo de bebida alcoólica, drogas, elevados índices de suicídio, de homicídio, violência. Tá? E isso vem aumentando. Então, nós já nos deparamos, logo no início do trabalho, com uma situação dessa. Ou seja, vamos trabalhar a prevenção? Vamos. Mas e com esses problemas que já estão aí? O que a gente vai fazer? Né? Como que está estruturada a rede de saúde mental dos municípios e do Estado? Aqui, quando eu mostro para vocês o mapa, tá? Nessa região aqui azul, que é a região de concentração dos Guarani Kaiowá, que é onde estão os maiores problemas de saúde mental, é aí que estão os casos de suicídio, 99% está na área azul, com Guarani Kaiowá, 92% dos homicídios com o Guarani Kaiowá também aí, violência física, sexual, álcool, drogas, crack dentro da aldeia. Tá? Então, nessa área azul aí. E é justamente nessa área azul, Cone Sul do Estado,
onde praticamente não existe uma rede de saúde mental estruturada nos municípios. Nós não temos. Não temos ambulatório de saúde mental, não temos CAPS, temos somente um hospital psiquiátrico localizado na capital, em Campo Grande, tem um outro, mas na região de Paranaíba. Só um minutinho, deixa eu me adaptar isso aqui. Aqui. Tá? Então, nós temos na região norte um hospital psiquiátrico em Paranaíba. Nós temos um outro em Campo Grande. Tá? Agora, CAPS, ambulatório, na região do Cone Sul do Estado, nós só temos um em Dourados, um CAPS em Dourados, e nós temos também um recentemente criado no município de Carapó. Tá? E é justamente nessa região aqui, onde estão os Guarani Kaiowá, que estão 64% da população indígena, que corresponde a aproximadamente 45 mil indígenas dessa etnia. Então, nós não temos uma rede de saúde mental estruturada. Então, nós não temos para quem encaminhar. Tá? E os nossos profissionais estão ali. Algumas tentativas que já tivemos de encaminhamento para referência, né, para CAPS, para ambulatório, para tratamento de atenção especializada em saúde mental, infelizmente não deram certo, foram tentativas frustrantes. Eles não se adaptaram ao modelo hoje existente de CAPS, tá? Que é um modelo que foi estruturado, elaborado para atender uma população envolvente, né, a população ocidental, e não para atender as especificidades e particularidades da população indígena. Né? Então, é necessário, sim, a gente pensar essa discussão sobre um modelo diferenciado, né, para atender de forma diferenciada também essa atenção especializada aos povos indígenas. Já tem alguns anos essa discussão, mas, de fato, a gente não viu nada de concreto acontecer. Tá? Então, os casos estão aumentando cada vez mais e nós não temos para onde encaminhar. Quem possa estar fazendo esse atendimento especializado. Tá? Então, enfim, nós nos deparamos com essa situação, os psicólogos ali, tá? Precisando fazer alguma coisa. Foi quando a gente começou a pensar, então, vamos tentar fazer. Mas vamos fazer o quê e de que forma? Né? Então, foi na tentativa, realmente, de acertar, né, que alguns casos deram certo, a gente viu resultados, outros não vimos resultados. Entendeu? Então, assim, vem sendo, né, realizado já há 5 anos. Nós tivemos uma série de avanços nesse tempo. Nós tivemos algumas conclusões de alguns procedimentos, de algumas metodologias que não foram tão exitosas, né? Outras que sim, como o Dr. Carlos colocou ontem a respeito das nossas intervenções. Nesse tempo de 2008 até agora, foram aproximadamente umas 45 mil intervenções de saúde mental na população indígena de Mato Grosso do Sul. Essas intervenções são intervenções tanto a partir de atividades comunitárias, né, coletivas, quanto individuais também. Tá? Eu vou estar avançando aqui para explicar melhor para vocês isso daqui. Bom, em relação à questão da saúde mental, vem sendo também um grande desafio para a gente na própria saúde indígena, porque é a área mais recente criada dentro da saúde indígena. Né? Então, nós já tínhamos estruturado já o programa Saúde da Família, Saúde da Mulher, tuberculose, hanseníase, saúde bucal, assistência farmacêutica, mas saúde mental ainda não tinha. Né? Então, realmente, é a área de atenção à saúde indígena mais nova, e que também vem gerando uma série de desafios para a gente. E um desses desafios foi incorporar a saúde mental dentro dessas distintas áreas programáticas. Né? Então, a gente vem tentando, aos poucos, aí, trabalhar em conjunto com as outras áreas de saúde para estar incorporando ações de saúde mental. Tá? Por exemplo, quando se fala em DST-AIDS, né? Então, cadê a saúde mental no trabalho com as DST-AIDS? Né? As orientações. A gente tem sérios problemas com relação a DST-AIDS também na comunidade. Né? Tive a oportunidade de colocar para a Lumina ali agora há pouco a questão das violências, né? Que mais de 50% das violências sexuais encontram-se em menores de 12 anos, ou seja, em crianças. Né? Casos que a gente recebe de crianças menor de ano com condiloma acuminado, verruga genital, menor de ano. Né? Então, aonde entra o trabalho da saúde mental? Né?
de forma transversal também nessas outras áreas de atenção à saúde. Então, vem sendo um grande desafio para a gente também trabalhar em conjunto com as outras áreas programáticas. A questão da identificação de problemas, né, e a procura de soluções são elaboradas juntamente com a população. Então, esse nosso trabalho não tem como ser realizado sem a participação direta da comunidade. Então, a gente senta com a comunidade, tá, com algumas pessoas específicas, algumas lideranças, sejam elas religiosas, políticas, os agentes de saúde. Nós temos profissionais já de nível superior formados, indígenas. Eu estava até comentando com o Edinaldo ontem, né, Edinaldo? Parabenizando muito a luta de vocês, né? A gente sabe o quanto é difícil vocês saírem da aldeia de vocês, estarem sendo inseridos numa outra realidade, numa cidade, se envolvendo, né, e se inteirando de uma outra vida, né, ali na universidade. Os desafios são imensos, né? Então a gente também tem a rica oportunidade de estar contando com profissionais indígenas de nível superior. Nós temos um psicólogo indígena que trabalha com a gente. Nós temos assistentes sociais indígenas, enfermeiros indígenas, dentistas indígenas, né? Então, assim, é uma grande luta, uma grande vitória, entendeu? E eu vejo assim que não é nada fácil esse trabalho realmente, mas a gente vem apostando muito nisso. Quando a gente coloca aqui também a procura da autossustentabilidade, né, de um processo de médio e longo prazo na promoção e prevenção baseada nas redes sociais, né, a questão da escola, a importância também das escolas indígenas, né, nesse processo de saúde mental, né. A gente procura desenvolver uma série de trabalhos também na área preventiva, junto com os escolares nas escolas indígenas, contando com o apoio também dos professores indígenas, né. Apesar também de ter uma série de dificuldades na área de educação, né, não só a educação, mas a gente sabe que existe uma ausência muito grande de políticas públicas de todas as áreas, de todas as frentes dentro das comunidades indígenas, né. É falta de segurança pública. Recentemente, a gente participou de uma audiência pública, onde o secretário de governo, o secretário estadual de segurança pública, foi muito claro, dizendo que segurança pública é repressiva, não é preventiva, né. Nós temos, por exemplo, a região de Dourados, com 14 mil indígenas na reserva indígena de lá, 14 mil indígenas numa reserva indígena. Mais de 50% dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul têm população menor do que isso. Mais de 50% dos municípios de Mato Grosso do Sul têm população menor do que a reserva indígena de Dourados. E o que tem dentro da reserva indígena de Dourados? Cadê a segurança pública? A gente tem, né, dentro dessas escolas indígenas aqui, o programa EJA, enfim, né, outros programas de ensino de jovens e adultos, onde a gente percebe que muitos jovens e muitos adultos, deixam de frequentar a escola no ensino noturno, porque é o horário que eles podem, porque trabalham, né, pela falta de segurança, porque vão e não sabem se voltam para casa. Iluminação é só na rua principal, nas outras não tem, né? Então, se mata por uma bicicleta, se mata por um tênis, né? E a violência é tamanha que é de uma brutalidade muito grande, né? Então, corta-se pescoço, cabeça, corta-se membros, né? Então, existe uma desconfiguração generalizada, realmente, no momento da agressão, tá? E isso é com jovens, com adultos, tá? Com idosos. A gente agora também está com uma onda de assassinatos de idosos para tomarem posse do seu lote de terra. Então, a violência está absurda. O que é veiculado na mídia, né, acredita que não seja nem 10%, nem 15% do que ocorre, de fato, ali dentro, né? Fora que muitas das violências também que ocorrem não chegam nem para a gente da saúde. A gente sabe também da subnotificação, que é gigantesca, principalmente da violência sexual, que aí envolve outras questões também, né? Além da falta de segurança pública, moradia também, eu tenho uma foto aqui, ó, que eu vou passar para vocês, aqui, ó. Essa é uma casa, um barraco, onde a grande maioria da população Guarani-Kaiowá reside nesses barracos. Tá? Então, que condição de saúde, de vida, que qualidade de vida tem esse indígena, né? Onde moram
8 pessoas dentro desse barraco. Né? Alimentação, emprego, geração de renda. A gente sabe do problema gigantesco que é com relação ao emprego, né? Porque o único emprego que eles conseguem na região é nas usinas sucroalcooleiras. Agora, é fato também que, no mais tardar em um ano, aí, as usinas vão estar totalmente mecanizadas e vão estar dispensando essa mão de obra indígena. São aproximadamente 8 mil indígenas que estão empregados hoje nas usinas sucroalcooleiras, que amanhã e depois vão estar desempregados. É? E aí? Com certeza, e infelizmente, vai aumentar os índices de violência, de suicídio, de homicídio, álcool, drogas. Desemprego está aí. Né? Geração de renda, projetos, cadê assistência social também? Né? A educação, falei da educação indígena, né? Cadê a qualidade? Né? Necessário trabalhar também a questão dessa qualidade desse ensino indígena, para que eles tenham condições também de disputar de igual para igual um ingresso dentro de uma universidade também. Por quê? Porque a educação indígena é deficitária. Né? Enfim, são várias as ausências de políticas públicas ali dentro. Né? E isso leva aí, a esses principais problemas que são identificados, né? Alcoolismo, droga, violência, suicídio, homicídio. Nós temos 30% da mortalidade no DICEI, né? Da população indígena do Mato Grosso do Sul, é por causas externas. Ou seja, no nosso entendimento, são causas que poderiam ser evitadas. A maioria dessas são por suicídio. Nós temos uma série histórica aí de 2000 até 2011, tá? Aproximadamente 560 suicídios. 560 suicídios. As taxas de mortalidade específica por suicídio que nós temos, eu desconheço isso em nível internacional. Aqui, por exemplo, para comparação, né, ó, Brasil, 4,7 por 100 mil. Mato Grosso do Sul, 8,1. DICEI, Mato Grosso do Sul, ou seja, a população indígena de Mato Grosso do Sul, 62 para 100 mil. E isso, se a gente afunilar mais para os Guarani Kaiowá, e dependendo da localidade da aldeia, isso chega a quase 200, essa taxa. Tá? Nós tivemos esses números aqui, ó, de suicídio, né, os mais recentes. 2010, 42 casos, 2011, 45, e até o primeiro semestre desse ano, 32. Ou seja, esse número vai chegar no final do ano, a gente, infelizmente, vai fechar esse número de suicídio mais elevado, bem mais elevado do que o ano passado. Tá? Como foi bem colocado pelo Dr. Carlos ontem também, né, a questão dos picos epidêmicos, a gente está numa fase de picos epidêmicos do suicídio, né, que é algo que nos intriga muito ainda e nos falta conhecimento para compreender melhor esse fenômeno do suicídio. Está aí também um dos pontos que a gente vê. Aliás, não só a questão do suicídio, que a gente necessita de um estudo, de uma pesquisa, né, mais aprofundada, mas em todas as áreas de saúde mental, que envolve violência, suicídio, homicídio, álcool, drogas, transtornos, tudo. Né, existe uma ausência, né, a pesquisa, o estudo em cima disso é um leque de oportunidades, né, e de necessidade de se pesquisar. Olha, nós tivemos a oportunidade agora, desse ano, de estar contando com uma antropóloga no distrito. Tá? Então, até então, nós não tínhamos esse profissional, a gente sempre reconheceu, de fato, a importância, mas não tínhamos ainda, no quadro de profissionais do distrito, o profissional antropólogo. Então, nós começamos agora esse ano, e é de fundamental importância, sim, esse trabalho da antropologia. É necessário esse profissional, como a gente falar, a gente discutir, a gente pensar cultura, sociedade, população indígena, sem ter esse profissional conosco. Né? Então, a gente, felizmente, está tendo a oportunidade agora, Lumena, de estar com esse profissional. Né? E no CRP também, está vendo essa troca? Você desculpa estar te interrompendo, mas eu estou, sei lá, eu estou sempre
preocupado um pouco com o tempo também, né? Para você não deixar de falar disso, assim, né? Das ações. O que tem rolado no CRP? Assim, né? Os psicólogos, o CRP, têm conseguido articular alguma coisa com antropólogos ou não, com as universidades ou não? Sabe, assim, quer dizer, né? Para se aproximar desse panorama todo, né? Das políticas públicas. O que tem conseguido se fazer ou vislumbrar, enfim? Isso que me deu vontade. Não, tá bom. Eu só havia pensado em colocar isso mais ao final, mas imagina. Bom, em relação ao conselho, eu até comentei com você, né, Lumena? Eu fiquei muito satisfeita e muito feliz quando, o ano passado, o presidente do Conselho Regional de Psicologia da região, Carlos Afonso, fez uma ligação ao distrito, né, para fazer esse contato comigo. Falou assim: Fabiane, precisamos conversar. O Conselho Regional de Psicologia está extremamente interessado e necessitando dessa aproximação com vocês. Tá? Então, gostaria de sentar com vocês para a gente fazer essa aproximação, para a gente conversar, enfim. E foi com o maior prazer que eu tive esse contato com o Carlos Afonso, né? E de lá para cá, do ano passado para cá, a gente tem periodicamente se reunido, né? O Conselho Regional de Psicologia, mais o CONDEP, que é o Comitê Nacional, né, dos Direitos dos Povos Indígenas, também criado no ano passado, né, no Estado do Mato Grosso do Sul, o CIMI, o NEP, a COPA, enfim, são vários órgãos, várias instituições que compõem esse grupo, né, e a gente vem se encontrando periodicamente para estar discutindo uma série de questões relacionadas à questão indígena no Estado. O Conselho tem se feito bastante presente, muito envolvido com essas questões, tomando iniciativa de uma série de discussões, tomando frente realmente até em estruturações de encontros, de audiências públicas, né? Eu até, antes de vir para cá, tive a oportunidade também de sentar com o Carlos Afonso para ele me passar rapidamente, assim, né, um pouco das ações que o Conselho vem participando em relação à questão da indígena. Então, foi colocado por ele a questão da expedição nos Guarani Kaiowá em janeiro de 2012. Tá? Foi uma atividade, se eu não me engano, de uns 15 dias, mais ou menos, né, passando por várias comunidades indígenas Guarani Kaiowá, fazendo uma série de levantamentos, enfim. 2 audiências públicas também, uma envolvendo a questão dos aspectos psicossociais da criança e adolescente indígena, a outra contra a impunidade e em defesa dos povos indígenas também, com apoio do deputado estadual Pedro Kemp, do PT, também, que tem apoiado imensamente essas questões indígenas, juntamente com o Conselho Regional de Psicologia. A elaboração, também, estruturação, né, de um seminário de saúde mental indígena em abril desse ano, também, pelo Conselho, né, nós fomos convidados a participar, né, o distrito, mas a organização foi do Conselho Regional de Psicologia. E também o Conselho tem entrado muito como apoiador e colaborador de uma série de reuniões técnicas que a gente do distrito, né, tem feito também, mas são reuniões mais técnicas e fechadas, né, com a equipe de saúde mental, mas que ele tem entrado muito como colaborador, participando também conosco desses eventos. E as reuniões periódicas também, como eu havia colocado, né, em torno, mais ou menos, de a cada 2 meses a gente se reúne, né, essas instituições aqui, e percebi que tem se tornado cada vez mais esse trabalho junto com o Conselho cada vez mais fortalecido, né? Então, como eu havia colocado, a gente encontra uma série de dificuldades, a gente da saúde indígena, com relação à questão de articulações, né, e tudo mais, e o Conselho tem se feito muito presente nesse sentido, Lumena. Sim, sim. Na verdade, como eu disse, é uma área muito nova também, né? Então, para alguns desperta um interesse, para outros curiosidade, para outros não quero nem me aproximar, né? Então, como foi bem colocado também por vocês, o número de profissionais hoje atuando na saúde mental indígena é muito pequeno, né? Nós temos também, dentro da própria saúde indígena, uma rotatividade grande de profissionais.
Por quê? Porque exige-se realmente um perfil diferenciado do profissional de psicologia para trabalhar com a população indígena, né? Não é qualquer profissional, qualquer psicólogo que vai realmente se identificar com o trabalho, né? Ainda que na nossa região a situação é um pouco diferente, né? Os acessos às aldeias são mais rápidos, são mais fáceis, né, do que, por exemplo, na região amazônica, onde a equipe vai e fica 30, 40 dias em área, longe da cidade, longe da família, né, retornando depois só desse tempo, 30, 40 dias. Então, exige-se realmente um perfil diferenciado do profissional, que eu também acho que é uma outra questão que a gente pode até ampliar uma discussão juntamente quando for a construir, discutir um pouco mais sobre a questão da formação profissional, né? Além da formação profissional, a questão do perfil do profissional também. Tá? Que a gente teve alguma série de profissionais também que entraram, ficaram um mês, não se identificaram com o trabalho, olha, estou indo embora, não vou ficar. Tá? Então, deixa eu ver aqui, gente. Eu vou mais direto. Esse daqui é a equipe, para vocês terem conhecimento. Nós somos, hoje, no momento, em 8 psicólogos e 7 assistentes sociais. É muito interessante também esse trabalho do serviço social junto com a psicologia. Tá? Então, nós temos trabalhado em forma conjunta, muito interessante, muito rica, até mesmo porque uma série de problemas hoje, dentro da comunidade, a gente vê que são questões de ordem social também, né? Além de psicológicas, culturais, mas sociais também. Tá? Vou ter que passar rapidamente, porque eu estou com o tempo bem apertado aqui, gente. A questão das abordagens, né? Como eu disse, a partir de atividades comunitárias, com grupos focais, palestras, oficinas e atendimentos individuais, com aconselhamentos, acompanhamentos e orientações psicossociais. Né? Então, como eu disse, nós não temos um modelo para seguir. Vamos fazer saúde mental indígena dessa forma. Não, nós não temos nenhum manual, nenhum referencial teórico, né, específico para que a gente possa estar se embasando para desenvolver o nosso trabalho. Tá? É claro que existem algumas linhas teóricas, alguns teóricos que de certa forma, contribuíram e auxiliam um pouco nesse embasamento, mas nada específico, infelizmente. A questão da área de prevenção. São atividades com crianças, né, escolares, nas escolas indígenas, atividades com mulheres também, nesses grupos focais, trabalhos com gestantes. Como eu disse para vocês, nós nos deparamos com situações não somente preventivas, né, que exigiam ações preventivas, mas interventivas também. Aqui que são com os jovens. Tá? Aqui, por exemplo, nessa foto aqui, ó, tá? Nós temos assistente social desenvolvendo um trabalho junto com os jovens. Esse tema específico foi de interesse deles, a violência sexual. Ao lado dela, segurando o cartaz, é uma agente indígena de saúde. Então, ao mesmo tempo em que a assistente social falava na língua, no português, tá? Sobre o tema, a temática, a agente indígena de saúde transmitia aquela mesma mensagem na língua guarani. Tá? Então, também um papel muito importante do agente de saúde nesse processo. Aqui são alguns desenhos também, tá? onde, durante uma atividade com os jovens, né, foi pedido que eles demonstrassem a realidade da aldeia. Né? Então, essa é a realidade que a maioria dos jovens vivenciam nas aldeias Guarani e Kaiowá. Tá? Aqui a questão do suicídio, do homicídio, a violência, a arma branca, a bebida alcoólica. Aqui a questão do incentivo também ao artesanato. Tá? Ali, vocês veem, a gente tenta aproveitar o que a gente pensa que a gente pode estar trabalhando com eles, a gente vai e corre atrás. Então, por exemplo, ali foi um trabalho sobre a questão de, se eu não me engano, acho que foi a adesão a algum tipo de tratamento, que a comunidade estava tendo dificuldade, né? Então, foi solicitado para a equipe de saúde mental que tentasse desenvolver algum trabalho para auxiliar nessa questão da adesão ao tratamento de saúde. Né? Então, aí foi através de fantoches que a equipe conseguiu fazer esse trabalho. Aqui já são com famílias de risco, né? Aqui uma família. Isso eu sei que foi desenvolvido num grupo de 7 crianças, um surto de psicose coletiva ali em 7 jovens, que ficaram, né, apresentando alguns sinais e sintomas bastante diferenciados. Aqui é um caso bastante interessante, que a gente vem acompanhando já tem uns 3, 4 anos, tá? De um garotinho que foi identificado morando num buraco. Aqui é ele, aos 13 anos de idade. Tá? Aqui já é ele já com 16 anos, mais ou menos. Tá? Então, ele foi identificado pelo agente indígena de saúde morando nesse buraco. Ele é usuário de crack, ele tem um transtorno também mental. Ali, naquela foto ao meio, é o nosso psicólogo indígena,
Edinaldo, aqui, ó, esse daqui, eu havia comentado com o Edinaldo, esse aqui é o nosso psicólogo indígena, tá? Então, e essa aqui é a nossa psiquiatra. Hoje ela não está mais conosco, tá? Mas, no momento, ela fazia parte da equipe. E esse daqui, gente, é o ambiente de trabalho da saúde mental, do profissional. Tá? Então, é junto com o paciente, a família por perto, não tem como, a família sempre está por perto, é cachorro, é porco, é galinha, tudo junto, é sentado num toco, é embaixo de uma árvore, é na carroceria do carro, entendeu? É ali. Tá? Então, esse é o setting analítico do trabalho do psicólogo. Certo? Aqui foi como eu encontrei ele depois de algum tempo na aldeia, quando ele retornou, né, porque ele vai e volta do hospital, enfim. Né? Então, aqui foi um momento onde ele retornou para a aldeia. A mãe dele foi assassinada na frente dele, o pai dele é usuário de álcool. Tá? Aqui é ele deitado, né, depois de consumir, obviamente, algum tipo de droga. Ele é usuário de crack. Nosso assistente social aqui com ele no hospital. E aqui é a casa dele com os irmãozinhos. Acompanhamento também, tá? Os nossos profissionais fazem de pacientes em uso de psicotrópico. A maioria desses casos, eles relatam com uma tristeza profunda. Tá? Existe também uma série de dificuldades em relação à questão da depressão, entender como se processa essa questão da depressão, dos transtornos, que já foi percebido que são manifestados também de uma forma diferente na comunidade indígena. Tá? Sinais e sintomas, tanto para esquizofrenia também. Tá? Então, a gente tem algumas experiências nesse sentido aí. Aqui é pós-venção. Tá? O que seria pós-venção? Nos casos de suicídio, existe todo um trabalho onde os profissionais fazem com o familiar daquele que cometeu suicídio. Tá? No sentido de conhecer um pouco a história desse membro que se suicidou, para entender melhor em que contexto que ele se suicidou, e também para fornecer apoio e suporte psicológico para os familiares. Tá? Não vou poder entrar muito em detalhe. Aqui é a questão da articulação dos sistemas de saúde, tá? Ou seja, as práticas tradicionais. Duas perguntinhas rápidas antes de você fechar. Duas coisas que eu fico curiosa. Porque aproveitar, né? Eu já tentei te chamar para um evento, não deu certo, para a gente conversar, tem que aproveitar a tua presença. Justamente pelas características, né, do Mato Grosso do Sul, de ter uma população tão numerosa, indígena, e ter esse trabalho lá de vocês, eu fico curiosa com duas coisas. A proximidade com os xamãs, se existe, em que medida vocês já fizeram alguma tentativa, e se o Conselho tem alguma perspectiva nessa linha, né, assim, de fazer essa aproximação. E se, por exemplo, como essa atividade pós-venção, isso de levantar, né, a história dos que se suicidaram, se isso, em alguma medida, está produzindo conhecimento. Se tem algum link aí com a universidade ou com a pesquisa, entendeu? Se isso está produzindo algum conhecimento, né, do funcionamento, né, da subjetividade desse povo. Tá. Bom, uma das estratégias de trabalho da saúde indígena é a pesquisação, ou seja, ao mesmo tempo em que é realizado o trabalho, a gente também vem tentando fazer pesquisa. Claro que dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades. Né? Então, sim, a gente vem tentando, com relação à participação do Conselho, entendimento do Conselho nisso daí. Né? A gente, na nossa última reunião, a gente intensificou mais a questão da criação de um grupo de trabalho, né, do GT de Saúde Mental Indígena, organizado, né, coordenado pelo Conselho Regional de Psicologia, justamente para a gente pensar nessas ações futuras aí. Então, a gente vai estar trabalhando isso daí, com certeza. E a outra pergunta foi sobre o xamã. Né? Com certeza também. A participação das lideranças indígenas nesse processo da saúde mental, da construção das ações de saúde mental, é fundamental. Então, a gente vem tentando, sim, se aproximar. A orientação que a gente dá aos profissionais da área de psicologia é que se aproximem cada vez mais da Yanderu e Yandessã, enfim, né, que são os rezadores e rezadoras, justamente para conhecer um pouco mais desse universo. Tá? Então, e eles têm se mostrado cada vez mais colaborativos também.
Tá? Então, eles entendem que existem situações que eles têm condições de resolver, e existem situações onde eles necessitam, sim, de um apoio externo. Tá? Então, eles já conseguem compreender o papel do psicólogo. Foi difícil isso, não foi fácil, não foi do dia para a noite que a gente conseguiu fazer com que a comunidade, com que as lideranças indígenas e políticas compreendessem o papel do psicólogo dentro da comunidade. Né? Mas hoje a gente já percebe um avanço bastante significativo nesse processo, mas que ainda temos que avançar muito ainda. Tá? Bom, a questão da educação continuada também a gente vem trabalhando junto com a nossa equipe, a questão da saúde mental dentro das equipes, e aqui são os atendimentos, tá bom? Aqui o tipo de atendimento que é realizado, tanto nos domicílios, no postinho de saúde, nos hospitais, as avaliações psicológicas. Aliás, essas avaliações depois a gente pode também... Tá? A gente vai discutir um pouco de que forma que é feito isso, enfim, se a gente usa alguma técnica ou não, tá bom? A questão das atividades comunitárias, como eu disse, que a gente conseguiu totalizar aí em torno de 45 mil atividades, tá? Nesse prazo de 4 anos. Algumas conclusões já vim fazendo com vocês durante essa abordagem. Tá? E só para concluir, eu tenho aqui uma foto que eu quero mostrar para vocês, faço muita questão de mostrar, e com muito orgulho, que essa aqui é a nossa equipe de saúde mental, tá bom? Do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos indígenas, tá? Esse aqui é o Silvio, que é enfermeiro indígena. Aqui nós temos o Walter, psicólogo indígena. Aqui nós temos um técnico de enfermagem também, que é indígena. Esse é Terena. Esses dois é... Esse aqui? Pedro. Pedro é Terena, Silvio e Walter é Kaiowá. Tá? Doutor Carlos aqui, enfim, outro doutor Zelic, médico também aqui, e a nossa equipe aqui que compõe psicólogos, assistentes sociais e antropólogos. Acho que é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Tá? Gostaria também de agradecer o conselho, tá bom? Parabenizar vocês pela iniciativa. Eu fico muito feliz, realmente, porque, como eu disse a vocês, a nossa luta até então vinha sendo uma luta muito solitária. E hoje a gente tem a oportunidade de estar percebendo, principalmente por iniciativa, né, do Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo, esse tamanho entusiasmo, tamanho interesse, né, nessas discussões. Eu acho que isso só tem realmente a engrandecer e a fortalecer essa luta. Então, eu agradeço muito, realmente parabenizo vocês e fico muito feliz, porque eu acho que daqui para frente a gente vai conseguir muitas vitórias, muitas conquistas aí nesse trabalho em conjunto. Obrigada. Bom dia, eu me chamo Veridiana Machado, estou aqui representando o Conselho Regional de Psicologia 03 de Salvador, Bahia. Eu sou integrante do GTPRR, que é o Grupo de Trabalho, Psicologia e Relações Raciais. Né? Eu não tenho muita coisa para falar sobre nossa atuação indígena lá em Salvador, através do CRP, porque, de fato, ainda não existe. Né? Mas eu posso falar sobre o GTPRR, que justamente tem esse nome, Relações Raciais, de fato, pela necessidade de incluir outras discussões étnicas. Né? Nós sabemos que Salvador tem o carro-chefe de discutir a questão afro-brasileira. Né? Eu acho que essa foi a forma, eu tenho certeza que essa foi a forma de a psicologia poder entrar e começar a discutir as questões raciais em Salvador. Né? Eu sou uma das fundadoras do grupo do GTPRR. A Comissão de Direitos Humanos do CRP de Salvador começou conosco, que foram pessoas que iniciou a discussão das relações raciais. E esse GT, né, foi o primeiro GT, e, a partir deles, criaram os outros GTs. Né? Em todos os GTs, interessante, tem uma pessoa que faz parte do PRR, que discute outras coisas, questões de gênero, questão de violência, questão... Enfim. Então, assim... Nós estamos um pouco espalhados, né? Mas tem uma questão interessante. Eu acredito, né, que eu não estou aqui assim, meio por acaso. Esse nome, GTPRR, foi um debate interessante no início, porque as pessoas queriam discutir a questão afro-brasileira e queriam colocar esse nome. Eu dizia, não, gente, a gente não pode fazer isso. Ainda não tinha a lei 10.639, ela não tinha a lei 11.000. Né? E as outras questões? Eu sou do interior do estado, da Bahia. Né? Eu sou da cidade chamada Cruz das Almas, de ascendência indígena Tupinambá. Meus pais são de uma cidade chamada Camaçari, né, que significa árvore que chora, também com a predominância tupinambá. A questão afro-brasileira, né, no interior do estado, é muito negada, né, e a gente é criado muito com uma referência indígena muito forte. Né.
Então, as pessoas diziam, você se comporta assim porque você é parente de índio, porque você é neta de índio. Né? Quando eu fui para Salvador e fui empurrada para discutir as questões raciais afro-brasileiras, isso, para mim, foi meio chocante. Talvez, por isso, eu fui uma das pessoas que insistiu, né, em querer colocar um nome mais amplo nisso. Então, assim, eu posso falar um pouco como é que Salvador lida com a questão indígena, de uma forma geral. Ainda é muito negligenciada, apesar de a independência da Bahia, né, dia 2 de julho, ter sido representada e protagonizada pelos índios. Nós temos uma imagem, um monumento na cidade de Salvador, a imagem da cabocla, né, porque foram os índios que vieram do interior do Estado protagonizando a independência e lutando. Uma imagem clássica de uma índia vestida tradicionalmente com cocá, enfim. Mas isso ainda é negligenciado. A questão afro toma conta das coisas. E existe, de fato, um certo conflito. Não é? Um certo conflito. Deixa eu ver aqui que eu tentei organizar uma fala. Eu acho que eu vou para lá levando alguns questionamentos, né? Algumas provocações para o CRP, para o GT, PRR e para os outros GTs. Que assim, é interessante eu estar aqui hoje, e no mês de novembro, que nós chamamos de Novembro Negro, lá em Salvador. Esse é o mês da consciência negra. E ninguém pode vir, né? Assim, está todo mundo muito ocupado no interior do Estado, o Walter, que é o presidente, né, do CRP, o Vinícius, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, que também é do GT-PRR, os próprios integrantes do GT estão todos no Recôncavo e no interior, participando de mesas e debatendo, e aí me solicitaram. Eu disse, mas eu achei que fosse alguma coisa do movimento negro aqui, né? Não, eu vou, claro, me manda aí o ofício, eu estou lá. E aí tomei um susto. E fiquei muito feliz. Né? Eu estava comentando aqui com o professor que agora eu estou mestranda na USP em Ribeirão Preto. Estou estudando etnopsicologia com o professor Miguel Bairrão. E eu provoquei ele no mês passado. Disse, Miguel, você só trabalha com religiosidade afro, trabalha com banda, trabalha com candomblé. E cadê os povos indígenas? Né? E ele disse, não, estou preocupado também. E nós temos já 2 alunas que estão trabalhando com isso. Uma que vai fazer um mapeamento indígena aqui em Ribeirão Preto, e uma outra que está pesquisando a questão de saúde mental indígena lá no Sul. Que bom. Né? E eu disse para ele, eu fico um pouco angustiada, porque eu tenho, de fato, eu estudo religiosidade afro, mas não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, mas eu fico um pouco angustiada. Então, eu acho que eu não estou aqui por acaso, não. Eu acho que eu vou voltar para Salvador e fazer o questionamento, que é o seguinte, mês da consciência negra, semana da consciência negra, e eu acho que eu posso questionar lá em Salvador que consciência negra é essa, né? Que está negligenciando povos que foram fundamentais, né? E apoiaram a luta dos negros, né? Principalmente na construção de uma coisa que representa o maior ideal de liberdade do negro, que é o quilombo. Então, nós sabemos que no quilombo existiam negros, índios e brancos, né? E que os quilombos só foram formados pela ajuda dos índios. Então, acho que agora eu estou mais contextualizada, né, dentro do que acontece com a psicologia e motivada por vocês, desde a mostra, quando eu vi a fala da senhora lá, com alguns colegas do GT-PRR, e a gente se emocionou muito, né, quando saímos do box lá e voltamos para o nosso pôster, e também nos questionamos sobre isso. Né? Então, acho que agora eu me sinto mais fortalecida, me sinto com mais argumentos, né? E assumo com vocês, né, o compromisso, de fato, e a missão de fazer essa provocação no GT-PRR e de desenvolver já a primeira proposta. Nós temos lá uma cartilha. Quando nós começamos a discutir a questão do negro, fizemos uma cartilha e reunimos textos, reunimos livros, dissertações de mestrado, enfim, uma série de materiais que poderia orientar o profissional de psicologia a trabalhar com as questões raciais afrodescendentes. Então, por que não? Agora desenvolvemos uma cartilha para orientar o profissional de psicologia a trabalhar com as questões indígenas. Eu acho que esse pode ser um primeiro pontapé, né, para essa discussão. Bom, gente, acho que é isso. Obrigada. Do nosso novíssimo conselho, né? Nós temos 2 anos só de gestão. Só 2 anos.
Nós, anteriormente, estávamos na 14ª região, e, naquele momento, nós ensaiávamos um trabalho, mas ainda não tínhamos, e ainda não temos, de fato, um trabalho nessa questão indígena. O nosso contato com a questão indígena se deu e se dá através do Conselho Estadual de Saúde, no qual o Conselho Regional tem uma participação. Nós temos um assento no Conselho Estadual de Saúde e, por 2 anos, participamos da Comissão de Saúde Indígena no Conselho Estadual de Saúde, tentando discutir a questão da saúde indígena no estado do Mato Grosso, que não é diferente da questão do SUS, é muito desorganizada e muito carente. Ainda participamos também, como membro dessa comissão do Conselho de Saúde, em algumas reuniões do DICE indígena, algumas reuniões em Colíder, que tem uma grande concentração. Nós temos, em Mato Grosso, uma grande concentração de povos indígenas. Recentemente, no dia 9/11, participamos de um ato público em defesa dos povos indígenas, juntamente com a articulação da doutora Michele Sato, que é uma pessoa que trabalha com essa temática dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, e várias outras entidades. Chegamos a parar uma avenida de muito movimento em Mato Grosso, que é a Avenida do CPA, 18 horas, para chamar atenção com música, com dança, com rodas de atividade, muitas pessoas, e algumas pessoas, a comunidade em geral, muitas pessoas receberam aquilo aplaudindo e muitas pessoas xingando, brigando, e cada vez que nós entrávamos na avenida, parava o trânsito no sinal, colocavam faixa, cartazes. Foi uma reação bastante interessante. E, por ocasião da mostra, nós tentamos encontrar trabalhos que tivessem o foco na população indígena, e nós encontramos somente uma psicóloga trabalhando com essa temática no estado inteiro, e, mesmo assim, ela não se dispôs a vir apresentar o trabalho na mostra. Então, nós pessoalmente ligamos para essa pessoa, e não conseguimos que ela viesse apresentar o trabalho na mostra. A proposta do Conselho é articular um GT interinstitucional, no sentido de tentar mapear os trabalhos que existem no Estado mais profundamente em relação ao trabalho indígena. E, por ocasião também da mostra, nós estivemos em São Félix do Araguaia, que é uma região de bastante conflito, com uma população indígena bastante carente, e nós visitamos algumas aldeias e fizemos contato com pessoas que trabalham com essa população, e temos um contato que é com um psicólogo que trabalha em São Félix do Araguaia, que é o Júnior, e ele vai ser a nossa articulação para criarmos esse grupo interinstitucional. Então, o meu objetivo aqui é colocar que o Conselho Regional, 18ª Região, tem toda essa expectativa de articular um trabalho, porém, sabemos de antemão que os psicólogos estão poucos envolvidos nessa questão. E a intenção é que essa articulação seja interinstitucional, para que nós possamos ter condições de criar algum corpo para pensarmos coletivamente essa questão. Porque, internamente, nós sabemos que a psicologia, ela, no próprio Estado, na própria formação, ela não tem um foco voltado para as questões raciais, para as questões indígenas, e politicamente, como nós pensamos que o Conselho deve atuar, seria nessas articulações interinstitucionais. Então, essa é a proposta do 18ª Região. E aí nós também precisamos nos aproximar dos conselhos que já têm uma experiência.
Porque, tecnicamente, nós sabemos que tem trabalhos desenvolvidos nessas regiões, escolas indígenas, como o 14 bem apresentou, a questão da saúde indígena de forma precária. Para vocês terem ideia, o Conselho também participa de um grupo de condução da articulação de rede de saúde mental, de montagem da rede de saúde mental. Nós já tivemos mais ou menos umas 6 reuniões e sequer foi falado em saúde indígena. Como eu estou observando, eu estou deixando as coisas caminharem para depois questionar. Não se fala em saúde mental indígena no estado de Mato Grosso, nesta rede de condução, com apoio do Ministério, como vocês sabem, o apoio do Ministério da Saúde, tem apoiadores, se discute, fazem reuniões, monta-se projetos, redes, discute-se CAPs, se muda de 2 para 3, como é que se faz, mas nem em nenhum momento se fala em saúde mental indígena. Essa é a situação do nosso estado. Obrigada. Assim, eu decidi que eu vou falar de 3 lugares, né? Vou falar enquanto paraense, enquanto psicóloga e enquanto coordenadora técnica do CRP10, justificando a ausência da gestão, que hoje a gente está com o julgamento lá, então toda a gestão teve que ficar no Pará, e por isso que eu vim representar. Claro que as minhas falas são articuladas, porque esses 3 lugares formam uma pessoa só, né? Mas, assim, eu pensei em falar enquanto paraense, porque, nessa discussão, eu fiquei lembrando a educação que eu tive no Pará, que é um estado que tem mais de 50 mil indígenas, mais de 55 etnias, e que, na minha educação infantil, educação fundamental, isso só era lembrado no Dia do Índio, né? E transformado como uma pintura no rosto e uma folha de cartolina na cabeça. É assim que a gente entende a questão indígena na educação infantil no Pará. Um dia no ano e uma pintura no rosto. E quem me disse que eu era, vamos dizer assim, né? E quem me disse que eu era índia foi uma viagem, uma das minhas primeiras viagens que eu fiz para o Rio. E disseram assim: você é do Pará, você é índia, né? E aquilo me despertou, né, uma identidade que eu ouvi ontem a Anicea falando, de buscar uma identidade, né, de buscar a minha origem. Né, e eu não sei. E foi isso que eu percebi. Eu não sei se eu tenho, né, alguma... E como, enquanto paraense, eu não consigo identificar isso. É uma região que tem um grande número de indígenas, que é invisibilizado, como ela falou ainda, pelo Estado paraense. Eu tenho aqui o relatório de 2008, da primeira e única Conferência Estadual de Povos Indígenas, que foi realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará. E estava lendo aqui, né, fiz uma leitura do que foi decidido e percebo que a gente não tem, né, não foi executado. Aquela questão da política de governo, né, que entra um governo, propõe, entra outro governo, não coloca, não realiza. E aí, dentro de tudo isso, pensando na minha infância, pensando em toda essa relação, aí entrei na faculdade, né, fazer psicologia, e aí, relembrando que entro na faculdade com uma cena na minha frente. Eu entro na faculdade de psicologia na Universidade Federal do Pará com o Freud na minha frente e um divã, que é assim que a gente entra. Né? A gente acha que psicologia é clínica e pronto. Saí da UFPA muito angustiada, depois de 6 anos de curso. E hoje eu tenho 3 anos de formada. Então, até hoje me perguntam: você fez psicologia, e aí se formou, está legal, está feliz? Já tem teu consultório? Tem essa pergunta no final. Né? E aí, hoje eu respondo, eu falei: olha, eu estou feliz por ter descoberto que a psicologia não é só consultório, que não é só no consultório que eu faço psicologia. E eu acredito que a gente, no Pará, a gente ainda tem muita essa dificuldade de entender a psicologia fora do consultório ou fora das empresas, porque o mercado que existe no Pará é esse. Ou você monta o seu consultório, com muita dificuldade,
Desculpa. Ou você vai trabalhar numa empresa, né, que, abrindo um parênteses, te paga muito mal, né, para trabalhar muito e, muitas vezes, não fazer nada que tenha a ver com psicologia. E aí, então, eu chego no papel do Conselho Regional de Psicologia e falando um pouco também da minha experiência de quando eu saí da faculdade e comecei e me aproximei, né, das discussões do Conselho Federal. E hoje, assim, eu posso falar para vocês que eu me sinto muito mais feliz em ser psicóloga depois que eu entrei em contato com as discussões do Conselho Federal e vi assim, nossa, nunca vi muita coisa daí, eu nunca vi na minha formação. Nunca discuti relação racial, que a gente tem o GT, né, também. Nunca discuti várias e várias coisas. Então, o Conselho, assim como dentro de toda essa cultura que eu estou falando para vocês, que a gente não é ensinado a pensar. Na verdade, a gente não é ensinado a pensar, né? E, em especial, em algumas questões que nos atingem, essa palavra aproximação. O quanto está próximo da gente, né? A questão indígena é uma coisa que está na gente, não tem. Mas quanto a gente está distante disso? E quanto essa cultura que traz isso como um dia, como uma pintura, como, não sei, um olhinho mais puxado, sabe, assim, essa questão mais estética, mais do índio, não a questão cultural, não toda a tradição, não toda a discussão, né? O quanto isso faz, o quanto a gente ainda está distante de tudo isso, e principalmente falo enquanto paraense, por toda a influência que a gente tem e que a gente nem se percebe. Ontem, a gente tem essa discussão do direito à memória e à verdade, né? A gente fez um evento, e a gente vê falas na psicologia assim, nossa, a psicologia está querendo se meter em tudo agora. Né? A gente vê falas lá. E a gente fica assim, nossa, como assim? Então, fala de psicólogo. É aí que é o problema. É. Então, a gente também está tentando trazer essa discussão da psicologia indígena porque é difícil mobilizar as pessoas para discutir alguns temas. Questão de relações raciais, a gente tem provocado bastante, a gente conseguiu. A gente teve um evento esse ano com o representante do GT, do CRP 03. Foi muito bacana, muito legal. Então, a gente também está tentando chamar essa discussão através do GT. Nessa perspectiva que ela falou, de entender as relações raciais não só como uma discussão da questão negra, mas trazer a questão do branco, né, do índio. E aí o branco não se discute, né? Qual é o papel do branco hoje? O branco ele sempre está distante, está no nível superior, alguma coisa assim, que a gente não coloca em discussão. Mas justamente trabalhar essas relações. Né? Como é que eu me relaciono com o indígena? Como é que eu me relaciono com o negro? Como é que está a minha própria relação com o que eu tenho de tudo isso em mim? Né? Então, o Conselho ainda está muito na angústia de trabalhar essa questão. A gente tem participado de algumas manifestações junto com a Universidade Federal do Pará, principalmente agora com a questão do Guarani Kaiowá. É isso? Certo, né? Falei certo. Então, as ações estão sendo... A gente está tentando chamar... Agora, com esse evento, a gente conseguiu falar com uma pessoa, um psicólogo que a gente conheceu, que está discutindo, que está tentando entrar no mestrado para fazer um trabalho com a psicologia indígena, na psicologia com a questão indígena. Uma pessoa, assim, desde então. E a gente está... Então, a gente está tentando... quem já está no GT Relações Raciais, a gente está tentando trazer essa discussão para o grupo, para que a gente consiga fazer a relação com os movimentos sociais, com a Universidade Federal do Pará, com quem está fazendo pesquisa nessa área, para que a gente consiga se aproximar, né, da comunidade indígena e realizar realmente as ações. A primeira que a gente está querendo fazer é justamente a Altamira, né, pela questão do Belo Monte, que ainda não tem data, a gente está mesmo tentando mobilizar as pessoas que possam colaborar nisso. E, assim, eu acho que é um momento do CRP, a gente tem, eu acho que, uns 3.000 psicólogos registrados e ativos, né? 3.000 e alguma coisa. Mas
por toda essa cultura da clínica e da organizacional, e por toda a cultura de como é vista a psicologia ainda no Pará, a gente tem uma grande dificuldade de discutir direitos humanos. Eu trabalhei, antes do CRP10, eu trabalhei numa ONG, chamada Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos, e lá a gente fazia atendimento a vítimas de violência. Eu acho que foi assim essencial na minha formação, né? E todo dia eu me perguntava qual era o lugar da psicologia ali, o que realmente, né, eu podia fazer. Pode falar. Estou me sentindo muito à vontade assim, porque é conversa, né, gente? Então, assim, a situação do Amapá também, assim, quando você fala do Pará, é a mesma situação no Amapá. Estou entendendo isso. Mas em relação às ações ou em relação ao contexto todo que eu estou falando? Não, em relação ao contexto, né, da psicologia, né, da participação do... No Amapá, assim, o Pará ele tem muita influência no Amapá, porque tem muita gente, através dos concursos, tem muita gente indo do Pará para o Amapá, né, para trabalhar no Amapá. Então, eu não sei em relação à questão indígena, mas ações do Pará, do CRP10, essas dificuldades que eu estou colocando no Pará ainda são muito maiores no Amapá. Né? Essa questão da mobilização, por exemplo. A gente ainda consegue mobilizar algumas pessoas no Pará. No Amapá, dependendo do tema, a gente não consegue. Né? Então, ainda tem, eu acho que lá registrados são aproximadamente 400 psicólogos, né? Que também estão muito na área organizacional e tudo. Então, a gente tem discutido como é que a gente se aproxima dos psicólogos, né, que estão na área organizacional, para que se entenda que os direitos humanos ele atravessa todas as áreas. Né? Então, a gente está tentando muito nessa luta de colocar essa questão de que os direitos humanos ele atravessa todas as áreas da psicologia. Né? E isso desde a entrega da carteira no Conselho, que a gente está agora colocando uma palestra, né, sobre direitos humanos, até todas as outras ações. Até os contatos, até por e-mail, até o site, tudo que a gente tem de como fazer contato com os psicólogos, a gente tenta colocar o atravessamento dos direitos humanos. É isso. Eu acho que é isso, gente. Se tem mais alguma pergunta, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer muito, né, não só o convite, mas a ação de vocês, né, essa provocação desse tema. Eu acho que é muito, muito bacana mesmo. Eu acho que às vezes a gente não tem noção, assim, porque eu falo de quem acabou de entrar praticamente, né, na área, e ver uma discussão dessa, para mim, é extremamente assim, histórica, prazerosa, porque ver a psicologia em algumas situações, em algumas temáticas que às vezes até as pessoas se surpreendem, né? Sair desse contexto do consultório fechado e tudo, eu acho que me dá um outro sentido, não só da profissão, mas de vida. Então, eu agradeço muito, parabenizo também o Conselho Federal. Acho que o Conselho Federal tem provocado muito isso. Né? E por mais as pessoas, como eu falei, o que a psicologia tem a ver com isso? Né? Por mais essas pessoas, mas elas estão se perguntando, o que a gente tem a ver com isso? Né? E essa provocação não existia antes. Pelo menos agora a gente diz, e aí, o que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho a ver com isso? Porque, enquanto psicólogo, o que eu vou fazer? Então, acho que isso é essencial para que a gente saia de um lugar congelado, né, e esteja no movimento. E um movimento que eu falo em todos os sentidos, principalmente o movimento social e a luta pela garantia dos direitos humanos. Obrigada. Eu digo assim, pelo fato de estar um pouquinho mais envolvida com a questão indígena, né, eu até coloquei isso ontem também para alguns colegas, a importância da participação do Conselho Federal o Conselho Federal de Psicologia nessa luta, porque eu realmente desconheço a participação de outros conselhos de classe, entendeu? Que estejam à frente, envolvidos, buscando realmente uma participação, uma colaboração, enfim, lutar, brigar por isso também, comprar essa briga, né? E então, realmente, né, eu gostaria só de reforçar a sua fala, parabenizando realmente o conselho, porque eu desconheço realmente outro conselho que esteja participando dessa forma. Tá?